cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? O pastor anunciou meu nome. Sou aspirante a pastor Clésio. Sou da Igreja Metodista Wesleyana em Califórnia, Barra do Piraí. Amém? Amém. E tenho a imensa honra de estar compartilhando aqui juntamente com os irmãos a palavra do nosso Deus e o privilégio de estar louvando e enaltecendo o teu santo nome. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Senhor Todo-Poderoso no livro de 2 Crônicas. Amém? 2 Crônicas, livro de número 7. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e glorificado é o teu nome, Senhor. Livro de 2 Crônicas, número 7, a partir do verso de número 12. Amém? Todos acharam? Amém. Posso ler em nome de Jesus? Diz a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio, ó Pai, de estarmos na tua presença, louvando o teu santo nome e ouvindo, ó Deus santo, a tua doce voz. Ó Pai, que o Senhor venha nesta noite despertar a fé em nossos corações, acrescer a fé, Deus Santo, em nossos corações e de forma soberana, ó Pai, mover no nosso íntimo, falar, Senhor da glória, o que nós necessitamos de ouvir e de aprender nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, declaramos que Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio para falar, Senhor da glória, segundo a Tua vontade e nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Oramos ao Senhor, agradecidos em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Sabemos que o rei Davi, ele tinha um grande projeto a se realizar. Ele tinha um grande propósito em seu coração de construir o templo de adoração ao Deus vivo. Porém, isto lhe foi impedido. Com todos os seus esforços, com toda a sua dedicação, não lhe foi permitido construir o templo. E esta honra, como sabemos, foi passada a seu filho Salomão, que por sua vez orou ao Senhor, pedindo, clamando a misericórdia do Senhor para com o povo de Israel, povo este rebelde, povo este obstinado à idolatria, à prostituição e tantas outras coisas ruins que os afastavam da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E Salomão, ele se pôs a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor a sabedoria e a direção para assim a concretização desse templo. E agora, a partir do verso de número 12, o Senhor vem responder às orações feitas por Salomão, oração essa que ele se prostrou diante do Senhor e apresentou toda a necessidade do povo de Israel e também apresentou todas as falhas do povo de Israel diante de Deus. E é justamente sobre isto, sobre essas falhas, sobre essa necessidade, sobre a oração de Salomão, é que nós iremos tratar nesta noite. Deus aqui, ele fala que
se ele cerrasse os céus, e se não houvesse chuva, ou se ordenasse aos gafanhotos que consumisse toda a terra, ou se ele enviasse a peste entre o seu povo. Sabemos que numa situação desta haveria fome na face da terra. Sabemos que numa situação dessa não haveria alimento, não haveria pastagem, para que o povo e os animais assim se alimentassem e saciassem a sua fome. Mas Deus, como sabemos, Ele é misericordioso e se compadece do teu povo que ora. Se compadece do teu povo que se encurva diante dele, reconhecendo a sua soberania e se dispõe a obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. E o Senhor, Ele começa a tratar com Salomão a forma que o povo deveria se comportar e se colocar diante dele, para que as bênçãos sobreviessem em suas vidas. E ele fala a partir do verso 14 o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se Israel, que clamava pelo teu nome, se Israel, que buscava a tua face, e nós hoje que nos reunimos na presença do Senhor a clamar o seu nome, se nós nos humilharmos diante do Deus soberano, diante do Deus criador dos céus e da terra, diante do Deus que pode todas as coisas, que pode tornar o impossível para as nossas vidas possível para os dias de hoje. Então, se nós nos humilharmos, se nós reconhecermos as nossas fraquezas e nos rebaixarmos diante do Deus Altíssimo, se nós abrirmos mão da nossa autossuficiência, se nós abrirmos mão do nosso orgulho, da nossa própria vontade, dos nossos próprios conhecimentos, Deus, Ele prometera a Salomão que entraria com providências em nossas causas. Então, o primeiro passo, meus irmãos, é nós nos humilharmos diante de Deus. É nós nos prostrarmos diante de Deus, diante de uma situação contrária, diante das adversidades que está sempre perambulando, está sempre nos rodeando, está sempre nos cercando. Se eu for aqui perguntar para os irmãos se tem alguém passando, se tem algum irmão passando por uma adversidade adversa, eu creio que do mais novo ao mais idoso levantará as suas mãos dizendo que está passando por adversidade. Por que isto? Porque nós viveremos isto. O povo de Deus, nós que fomos achados por Deus, aqui nessa terra nós teremos aflições. Aqui nessa terra nós teremos dias difíceis, amparados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Teremos dias difíceis, amparados por um Deus que nos ama de forma incondicional. Ou seja, Ele não nos cobra. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos salvar, Ele escolheu nos resgatar, Ele escolheu transformar as nossas vidas, sem nada exigir de nós. E agora Ele coloca essas condições para o povo de Israel receber as bênçãos, para que os céus fossem abertos, para que a chuva descesse sobre a terra, regasse a terra, frutificasse a terra, e eles pudessem então colher os seus frutos. Então o primeiro passo é se humilhar diante de Deus, reconhecer a tua soberania, reconhecer que sem Deus nós não somos nada, reconhecer que sem Deus nós não alcançamos e muito menos conquistamos alguma coisa boa em nossas vidas. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu atenderei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, pedir, suplicar, rogar, apresentar a Deus aquilo que aflige a tua alma. O que tira o teu sono? O que tira o teu silêncio? O que tira a tua paz? O que tira o teu sossego? O
que te incomoda no seu dia a dia? O que te persegue? Então é sobre essas coisas que o nosso Deus, Ele nos exorta para apresentarmos a Ele. E apresentar essa causa, essa necessidade, esses problemas, com toda a nossa humildade. Sabendo que Ele é Deus e pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, muitas vezes, nós nos colocamos em uma posição que o nosso pedido para Deus é coisa grandíssima, pastor. É coisa muito grande, quando, na verdade, para Deus é pequeno. E aí nós nos surpreendemos quando Deus ele entra com as providências em nossas vidas e nós começamos a enxergar que aquilo que nós pedimos, Deus ele está nos concedendo muito além do que nós pudéssemos imaginar. Aleluia! Porque Ele é um Deus que tem o prazer de abençoar o teu povo que ora. Amém. O nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar o teu povo que o busca. Ele tem prazer em abençoar o teu povo que deposita nele toda a sua esperança e confiança. E quando nós depositamos essa confiança e essa esperança no Senhor, nós não ficamos perturbados, porque sabemos que existe um governador maior, que é o Deus Altíssimo, que se encontra no controle de todas as coisas no céu e na terra, e é Ele que nós estamos entregando todas as nossas súplicas, todo o desejo do nosso coração, todo o nosso pensamento, todos os nossos propósitos e objetivos. Então, se nós estamos orando, se nós estamos pedindo ao Deus certo, o que nos resta é esperar com paciência até chegar o momento e a hora certa que Deus abrirá as comportas dos céus e derramará sobre nós ricas bênçãos celestiais. Amém. O povo de Israel, eles precisavam entender isso. E eles precisavam se humilhar diante de Deus. E eles precisavam orar a Deus. E nós hoje também precisamos entender isso. Que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos nos prostrar diante de Deus. Precisamos orar, pedir ao Senhor, apresentar a Ele as nossas queixas, as nossas lamentações, os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, ainda que saibamos que tudo isto muitas vezes fere a palavra do Senhor, fere os mandamentos do Senhor, porque quando nós apresentamos algo que fere as palavras do Senhor, Ele consolará o nosso coração através do Teu Espírito Santo, nos levando ao entendimento que a oração que nós estamos fazendo a Ele não é agradável ao Teu coração. Nos dará uma outra direção, nos dará uma visão além daquilo que nós pensamos, para que nós nos colocamos em sintonia com o nosso Deus Todo-Poderoso, para que a minha, a sua, a nossa oração esteja sendo ouvida e atendida pelo Deus soberano, Criador de todas as coisas. Aleluia. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Irmãos, no século XXI nós podemos observar que isso dentro da igreja, muitos irmãos estão buscando muitas outras coisas, menos a face do Senhor. Estão buscando muitas outras coisas, menos o reino do Senhor. Estão buscando muitas outras coisas, menos a justiça do Senhor. Quando que na sua palavra Ele pede, nos orienta, que é para nós buscarmos a Tua face. E quando nós buscamos a face do Senhor, com toda a nossa dedicação, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, nós achamos. Jeremias, ele nos orienta, ele orientou o povo de Israel, e essa orientação ela serve para os nossos dias, serve para nós nessa noite. Quando nós buscamos a Ele, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós o acharemos.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não tem outra forma para se achar o Senhor, para buscar a face do Senhor, para buscar o reino ou a justiça do Senhor. Não existe outra forma. A Bíblia não nos orienta uma outra forma para achar o Senhor. Muito pelo contrário. Essa é a fórmula que Ele nos orienta. É a fórmula que Ele passa para nós. Precisamos abrir o nosso coração. Precisamos rasgar o nosso coração para que verdadeiramente encontremos o nosso Senhor. E o nosso Senhor, Ele é um rei que governa todo o universo e é um rei bondoso. É um rei que tem prazer em abençoar todo aquele que bate na porta desse reino. E quando nós batemos na porta desse reino, essa porta ela se abre e ali nós nos deparamos com o Rei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele nós apresentamos a nossa queixa. Olha, Senhor Rei, eu estou nessa noite buscando a sua face, porque eu estou passando por diversos problemas. Problemas espirituais, problemas sentimentais, conjugais, financeiros, profissionais, saúde e muitos outros. E eu venho até o Senhor porque eu sei que o Senhor pode resolver todos os meus problemas. Porque eu sei que para o Senhor nada é impossível. Eu sei também que diante de todos os pecados que pequei diante do Senhor, o Senhor é poderoso para perdoar todos e me livrar da condenação eterna. Israel, irmãos, eles necessitavam ter esse conhecimento. E muitos que estão no nosso meio, que buscam tantas outras coisas, a não ser o reino, a justiça e a face do Senhor, também necessitam de ouvir e de aprender que não existe outra fórmula, outra maneira de se encontrar com o Rei. E que somente este Rei tem todo o poder no universo para solucionar os nossos problemas, para sarar as nossas mazelas, para curar as nossas dores físicas e espirituais, que na maioria das vezes é a pior que tem. A dor física, nós tomamos um remédio e passa. Tomamos um antibiótico e passa. Mas a dor espiritual não. Para que a dor espiritual passe, é necessário ter um encontro com Ele. Para que a dor espiritual passe, é necessário que a nossa alma ela seja refrigerada pelo Espírito Santo de Deus. E esta alma só será refrigerada pelo Espírito Santo de Deus se verdadeiramente nós o buscarmos e o buscarmos de todo o nosso coração. Aí sim, a nossa alma será refrigerada. O nosso espírito ficará quieto, calmo dentro de nós. E nós teremos paz com Deus. E saberemos que Ele está cuidando de nós. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Os caminhos do Senhor é este. Os maus caminhos são esses. O Senhor está lá. E nós estamos aqui. Muitos estão aqui. Os maus caminhos. Caminhos que nos levam para o Egito. Caminhos que nos levam para a prisão, para o cativeiro. Para a escravidão novamente. Que nos distancia cada vez mais do nosso Deus. E nós sabemos que o mundo a qual vivemos, ele está com as portas escancaradas, nos oferecendo
tudo que desagrada o nosso Senhor. E não tem oferecido com miséria, não. Não tem oferecido com limitações. Ele tem oferecido com abundância. E muitos são os que estão tomando posse dessas ofertas, tomando posse, entre aspas, dessas bênçãos que o mundo tem oferecido. Muitos são os que estão tomando posse do manjar do rei, que só causa danos em nossas vidas, que só nos causa prejuízo, que só causa o esfriamento espiritual e a cada dia nos mantém longe e afastado do nosso Deus. Então, meus irmãos, é necessário se converter dos nossos maus caminhos, se arrepender com sinceridade, abandonar todo pecado, abandonar toda prática que entristece o coração de Deus e o teu Santo Espírito, para que nós conseguimos desfrutar dos benefícios de Deus para as nossas vidas. Para alcançarmos os benefícios de Deus para as nossas vidas. Nós, nessa terra, podemos alcançar toda sorte de bênçãos materiais. E muitos que seguem ao Senhor começam a se perguntar para si mesmos: mas eu sigo o Senhor, eu me dedico em buscar o Senhor, eu consagro a minha vida, eu louvo, eu adoro ao Senhor, e eu não alcanço essas bênçãos a qual eu contemplo que o meu irmão alcança. Então, diante disso, meus irmãos, eu acredito, creio pela Bíblia, que o que nós alcançamos é pela fé, mediante a graça do nosso Deus. Nós não merecemos absolutamente nada. Na verdade, o que nós merecemos receber, o Senhor, que é misericordioso, não nos concede, e é a destruição, devido aos nossos pecados constantes diante de Deus. Então, a princípio, nós não merecemos nada, mas o Senhor Jesus, Ele resolveu nos agraciar com as suas bênçãos e com as suas maravilhas. Glória a Deus. E diante disso nós contemplamos a fé em dois aspectos: a fé natural e a fé espiritual. Ambas alcançam os benefícios deste mundo. Ambas alcançam as bênçãos deste mundo. Porém, há uma diferença entre as duas. Aquele que tem a fé natural, ele pode alcançar todo o tesouro dessa terra. Ele pode ser o mais bem sucedido na sociedade. Ele pode conseguir juntar o maior número possível de tesouro aqui nessa terra. Ter a melhor casa da rua, o melhor carro, andar com a melhor grife, se vestir com a melhor grife. Portanto, ele, por ter somente a fé natural, ele está restrito do tesouro celestial, onde que somente irá desfrutar aquele que possui, aquele que alimenta a fé espiritual, que é adquirida por ouvir a palavra de Deus. A fé espiritual não tem outra forma de se adquirir. A fé natural, nascemos, e conforme nós vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, essa fé natural também vai se desenvolvendo em nossas vidas. Nós começamos a ter percepção das coisas, passamos a acreditar em algo, passamos a acreditar em alguma coisa, e isso é um tipo de fé, que é a fé natural, que faz com que nós alcançamos aquilo que o mundo a qual vivemos nos oferece, nos concede. A fé espiritual, porém, podemos alcançar tudo isso que o mundo nos oferece. Porém, nós teremos o nosso local, o nosso lugar reservado no reino celestial. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos observar muito bem como que as bênçãos estão vindo sobre as nossas vidas. Se o que nós estamos fazendo, se as nossas ações
as nossas atitudes, elas estão verdadeiramente agradando ao nosso Deus. Porque se percebermos que não estão agradando, é necessário se converter desses maus caminhos. Se o nosso caminho está contrário ao Senhor, é imprescindível se converter desses maus caminhos, dar meia volta e voltar para o caminho certo, voltar para o caminho estreito, voltar para o caminho de dificuldades, de lutas, de resistências, muitas vezes abandono, solidão, mas um caminho que nos levará para os braços do Pai. O Pai que nos abraça, o Pai que nos acolhe, o Pai que nos alimenta, o Pai que nos acaricia, o Pai que cuida de nós, seja qual momento for. É necessário nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, abandonar todo costume ruim, abandonar toda forma de idolatria, abandonar tudo o que fere. Agora ficou difícil. Abandonar tudo aquilo que fere a santidade do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, as 4 condições que Deus requer de nós, requer de você, requer de mim, para nós alcançarmos os seus benefícios. Se humilhar, orar, buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. Se nós estivermos dispostos a lutarmos e a cumprir essas 4 condições que o Senhor coloca diante de nós, Deus também ele está disposto a cumprir as suas 3 promessas para com as nossas vidas. Então aqui ele promete que se nós cumprirmos a nossa humilhação, a orar, a buscar a sua face, a se converter dos maus caminhos, então ele promete ouvir dos céus e perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. E não há nada mais importante, meus irmãos, que quando nós estamos falando com alguém e nós observamos que essa pessoa a qual nós estamos direcionando a nossa voz, a nossa fala, que ele está atento ao que nós estamos falando. Conforme eu estou falando com o pastor, e eu estou observando que ele está atento e interessado naquilo que eu estou passando para ele. Agora é decepcionante quando eu estou me direcionando e ele não está nem aí para aquilo que eu estou falando para ele. Mas Deus ele promete, se nós cumprirmos essas 4 condições, que ele ouvirá a nossa oração. E quando ele dá essa atenção à nossa oração, ele sente prazer porque ele vê em nós uma disposição de permanecer firme diante dele para receber os seus benefícios, para receber os seus favores, para receber a sua graça, o favor imerecido para cada um de nós nesta noite. E quando nós estamos dispostos a apresentar tudo isso a Deus, a cumprir tudo isso a Deus, irmãos, o Senhor ele escancara as portas dos céus. E como eu disse, ele começa a conceder para nós muito além do que nós pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Eu acredito que cada um de nós aqui já apresentamos multidões de projetos ao Senhor, multidões de sonhos para o Senhor. Mas o que o Senhor quer fazer é além de tudo isso. É muito além de tudo isso, é muito além do que nós podemos imaginar.
Então, quando nós cumprimos isso, Ele ouve, Ele dá atenção, Ele atende o nosso clamor, Ele atende a nossa oração e nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Ele perdoa os nossos pecados. Quando nós decidimos a nos arrepender dos nossos maus caminhos, a se arrepender das nossas más atitudes, a se arrepender dos maus pensamentos, a se arrepender daquela crítica que nós levantemos contra os nossos irmãos, da crítica que nós levantamos contra a nossa igreja, da nossa falta para com a obra do Senhor, de tantas outras coisas que nós fazemos e entristece o coração de Deus. E além de nos perdoar, Ele restaura todo o seu favor para conosco. E quando isto é restaurado para as nossas vidas, nós vivemos momentos maravilhosos. As pessoas contemplam para nós e elas ficam confusas. Aquele que não conhece a Deus, ele fica confuso, porque ele não consegue compreender, porque nós, mediante tantas lutas, tantas provações, tantas limitações, e nós conseguimos expressar um sorriso, uma calmaria, paz e amor para com o próximo. Eles não conseguem compreender isso, porque o normal, diante de tantas adversidades, é irmos a desespero. O normal do ser humano é isso. Mas quando Deus ele entra com a tua intervenção em nossas vidas, Ele restaura o seu favor, a sua presença, a sua paz, a verdade, a justiça sobre nossas vidas, a nossa história ela é mudada. A nossa história ela é transformada. Os nossos caminhos eles são aplanados. E nós passamos então a andar em novidades de vida, alegres com o nosso Deus, jubilosos por onde quer que nós andamos. E isso as pessoas contemplam em nossas vidas. Quando nós decidimos cumprir os 4 requisitos do Senhor para as nossas vidas, Ele também resolve sarar a nossa terra. Ele derrama as suas bênçãos sobre o teu povo. Nós sabemos que uma terra seca, ela não produz. Sabemos que uma terra, se ela não for tratada, for fertilizada, ela não vai produzir o seu fruto. Nós não vamos conseguir tirar proveito daquela terra. E diante disso, a fome, a limitação de alimento, aonde só é uma coisa incrível, ainda que a terra não esteja fértil, ali nasce a erva daninha. O bom fruto não nasce, mas a erva daninha sempre está ali. Mas quando o Senhor resolve sarar a nossa terra, tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Plantarmos do lado bom, plantarmos aquilo que vai servir para a nossa alimentação. E aqui ele fala da terra, a terra não espiritual, a terra da forma literal. A terra a qual nós vivemos, a terra a qual nós lançamos a nossa semente física, para que ali nasça o fruto, produza o fruto, dá uma boa árvore, e dessa boa árvore nós conseguimos colher um bom fruto para a nossa alimentação, para a nossa sobrevivência física aqui nessa terra. Então, meus irmãos, quando nós nos disponibilizamos a dar ouvido à voz do nosso Deus, quando nós nos atentamos ao que Deus está nos orientando, está falando conosco a cada instante, a cada passo que nós damos, Deus ele está tratando no nosso coração. Muitos não creem dessa forma. Eu creio que a partir do momento que eu levanto, até o momento que eu deito, Deus está falando comigo.
E Ele faz no serão. Porque no momento que eu estou em repouso, Ele também trata comigo, Ele trata com nós. Então Deus, Ele trata conosco 24 horas. E Ele restaurando, sarando a nossa terra, derramando a sua chuva, derramando as suas bênçãos espirituais, derramando as bênçãos físicas, o Espírito Santo em nossas vidas para nos revestir, para nos fortalecer, para nos preparar. Nós seremos abundantemente abençoados pelo nosso Deus. Aleluia. Mas nós só alcançaremos essas bênçãos, só alcançaremos este despertamento espiritual em nossas vidas, se nós nos atentarmos a cumprir as condições que o Senhor coloca para cada um de nós. Você que tem filho, se o seu filho te pede algo, a primeira coisa que nós fazemos é o seguinte: você quer algo? Eu te dou se você me obedecer. Se não houver a obediência, é impossível nós desfrutarmos das maravilhas de Deus. Se não houver a obediência, é impossível nós desfrutarmos das providências de Deus em nossas vidas. Não tem outra forma de nós alcançarmos isso. Não tem outra maneira de nós alcançarmos isso. Não tem aquele jeitinho brasileiro, né, que mexe aquele jeitinho, que dá um jeitinho aqui, que dá um jeitinho ali, e que nós conseguimos o benefício. Com o Senhor, com o nosso Senhor, não funciona dessa forma. Ou nós somos obedientes, estamos ligados com Ele, estamos sendo participantes dos teus benefícios, ou nós somos desobedientes, não estamos participando e estamos restritos aos teus benefícios. E Deus, ao ouvir a oração de Salomão, oração essa cobrança de Deus para ele foi tudo aquilo que o próprio Salomão colocou diante de Deus. Deus, ele não colocou diante de Salomão nada do que Salomão havia falado com ele. E nós oramos, fazemos projetos, apresentamos muitas coisas diante de Deus, fazemos promessas para Deus. E Deus, Ele se atenta para todas as nossas orações. E é preciso nós cumprirmos tudo aquilo que nós apresentamos para Deus como promessa da nossa parte, que nós iríamos ou vamos fazer. Então, precisamos nos esforçarmos para cumprir. Precisamos lutarmos para cumprir. Precisamos usar com muita força para cumprir tudo aquilo que nós temos falado com Deus. E nós só vamos conseguir cumprir isso com a ajuda, com a direção, com o auxílio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso ele inicia falando que o povo de Israel precisava se humilhar. Eles precisavam se colocar debaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo exato ele fosse exaltado. E nós precisamos nos colocar debaixo das potentes mãos de Deus, para que no momento exato Deus assim ele venha nos exaltar. É preciso nós lançarmos diante de Deus toda a nossa ansiedade, confiarmos nele, que ele atenderá às nossas petições, ele entrará com providência em nossa vida, na nossa causa, e nos abençoará com toda a sorte de Deus. Amém. Não vai adiantar se apresentarmos algo para Deus e desconfiarmos ou colocarmos a incerteza se tal coisa
se tal pedido, se tal oração, ela vai ser concedida por Deus. Precisamos buscar em Deus a tua misericórdia, precisamos buscar em Deus a tua graça, precisamos buscar em Deus o teu socorro, a tua ajuda, a tua proteção e os teus favores para as nossas vidas, dia após dia. Então, mediante tudo o que foi dito aqui, mediante a oração de Salomão, as 4 condições que Deus colocou para o povo de Israel cumprir e para receber, assim, as suas 3 promessas de bênçãos, de vitórias e de maravilhas para a sua vida. Isto vale para nós hoje. Precisamos estar nos esforçando para cumprir essas 4 condições, para que essas 3 promessas, elas venham ser derramadas, ser medidas sobre as nossas vidas. Não somente sobre a nossa vida no seu individual, mas sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre aqueles que estão ao nosso redor. Porque as bênçãos que vêm sobre nós, elas começam a impactar as pessoas que vivem ao nosso redor, as pessoas que estão nos contemplando. E surge também um desejo em seus corações de estar cumprindo essas 4 condições, de estar se humilhando diante do Senhor, de estar buscando a face do Senhor, de estar se convertendo de seus maus caminhos, de estar orando ao Senhor, pedindo o teu favor para a sua vida. E uma vez convertido diante do Senhor, uma vez junto do Pai, nós não temos falta de nada. Porque o nosso Deus, Ele sabe, conhece todas as nossas necessidades muito melhor do que nós. Porque o que nós achamos que é necessidade, para Deus é supérfluo. E Deus, Ele vai nos acrescentando dia após dia, Ele vai nos sustentando, Ele vai nos mantendo em pé, Ele vai nos mantendo firme na tua presença. Então, que nós, nesta noite, estejamos com o nosso coração e com o nosso pensamento voltados para essas 4 condições e para essas 3 promessas de Deus para as nossas vidas. E nós, certamente, viveremos dias muito melhor aqui nessa terra, que é um período de tribulação, que é um período de luta, que é um período de muita resistência, que é um período de lamentação. Então, se nós estivermos enquadrados nessas 4 condições, as bênçãos do Senhor estarão continuamente se derramando abundantemente em nossas vidas, até o teu retorno para buscar a tua igreja e levar para consigo. Amém? Que o Senhor Jesus, Ele continue te abençoando. Que o Senhor Jesus, Ele continue respondendo às suas orações e suprindo em tudo as suas necessidades. Que o Senhor Jesus, Ele continue refrigerando a tua alma, aquietando o teu espírito e te dando força para continuar perseverando na tua presença, em o nome de Jesus. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor pela honra, pela confiança que me disponibilizou a tribuna para aqui estar expressando aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração, expressando aquilo que o Senhor Jesus